Fala galera, beleza? Agora a gente vai começar a falar sobre impulso, quantidade de movimento e a relação dessas grandezas, tá? Para a gente começar aqui, a gente vai falar primeiro sobre o que é o impulso de uma força constante, né? O impulso, quando a gente pensa em impulso, a gente já pensa logo, sei lá, uma pessoa pulando, né? Ou então alguém empurrando uma parede para ir mais distante, né? E assim, primeiro, o ideal é a gente entender matematicamente como calcular um impulso. Depois entender matematicamente como se calcula a quantidade de movimento, para daí a gente entender a relação entre as duas grandezas, né? Que uma das ferramentas mais importantes que a gente tem na física é essa ferramenta que a gente vai ver, que está relacionada à conservação da quantidade de movimento, tudo bem? Então o que é o impulso? O impulso é quando você aplica uma força por um intervalo de tempo e algum objeto, né? Por exemplo, eu vou dar impulso para uma criança que está andando de bicicleta. Se você empurrar a bicicleta por muito tempo, né, essa criança ela vai ter um impulso maior. Se você empurrar essa criança com uma força muito grande, ela também vai ter um impulso maior. Então o impulso ele depende do tempo que você vai aplicar uma força e da intensidade dessa força. O cálculo dela, a gente vai utilizar isso daqui. Ó. O impulso ele vai ser a força vezes o tempo. Tá? É uma grandeza vetorial, tá? Observe que a gente está usando o símbolo de vetor em impulso e em força. E a unidade no SI é Newton segundo, tá? N.S, está multiplicando, né? Que você observa que é força vezes tempo. Então, olha só. Determina o impulso de uma força de 20 newtons que atua por 3 segundos, né? Então, o módulo desse impulso, né? Vai ser igual a força 20, que está dando a entender que ela é uma força constante, né? E quando eu digo constante, eu não estou dizendo apenas que o módulo é constante, tá? É importante você reparar que depende também da direção. Quando eu falo que é uma força constante, é uma força que está na mesma direção, em mesmo sentido, em mesmo módulo, sem mudar. Então, olha só, vezes 3, então o módulo do impulso vai ser de 60 newton segundo, ok? Bom, é interessante também aprender a calcular o impulso quando a direção é constante, mas o módulo varia, né? A força pode estar variando o módulo dela, e aí você não pode usar essa fórmula mais, né? Você vai usar o quê? Você vai usar esse artifício aqui, ó. Se você botar um gráfico de força por tempo, lembrando que a direção tem que ser constante, né? Você vai reparar que para você achar a área dessa figura aqui, né, você vai ter que eventualmente multiplicar a base pela altura de alguma forma, né? Tanto no trapézio, no triângulo, no retângulo. Então você vai ter tempo multiplicando força. E o que é força vezes tempo? É um impulso, né? Então você pode falar que num gráfico de força por tempo, a área é numericamente igual ao módulo do impulso. Tudo bem? Então a aplicação aqui, ó. Determina o impulso da força unidimensional, ou seja, uma única direção, representada abaixo nos primeiros 4 segundos. Então olha só, é uma força que começa em 0 e vai aumentando, né, até 4 segundos, que chega a 10. Tá dando a entender que isso daqui é um triângulo, né? Então vamos achar a área desse triângulo, porque a área vai ser numericamente igual ao módulo do impulso. Então, ó, área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Né? Pode cortar aqui o 4 com 2. 2 vezes 10 vai dar 20 newton segundo. Olha as unidades, newton e segundo. Tá? Então assim, a gente já sabe manipular a ideia do impulso. Vamos tentar entender como é que ele funciona. Ó. Aqui, no primeiro caso, a força era 20 e o tempo era 3. Se eu dobrasse a força, né, o impulso dobraria. Né? Se eu dobrasse o tempo que eu estou atuando, também vai ter um impulso maior. E lembra que força está ligada à aceleração? Né? Então você começa a entender que o impulso ele vai provocar uma variação na velocidade. Tá? Quanto maior o valor do impulso, maior a variação numa velocidade que você pode provocar. Tudo bem? Bom, e para a gente começar a entender melhor essa ideia, vamos ver o que é quantidade de movimento. Muitas vezes a gente escreve a quantidade de movimento como QDM, tá? Olha só, a quantidade de movimento, ela de certa forma a gente pode pensar, né, como uma relação direta da inércia de um corpo, tá? Um corpo em MRU. É uma grandeza vetorial, a unidade no SI é quilograma metro por segundo, e a fórmula de calcular, ó,
a quantidade de movimento é o quê? Igual a mv, massa vezes velocidade, né? Lembrando que é uma grandeza vetorial, tá? Então, olha só, ela está relacionando aqui a quantidade, né, que você vai ter de movimento de um corpo. Quanto maior a massa de um corpo, você sabe que é mais difícil você alterar a velocidade dele, né? Por causa da primeira lei de Newton. A primeira e segunda lei de Newton juntas, no caso, né? E quanto maior a velocidade dele, também é mais difícil você parar. Tá? Por exemplo, imagina que está vindo uma criança correndo a 2 metros por segundo e um adulto correndo a 2 metros por segundo. Eles têm a mesma velocidade. Qual deles é mais difícil de você parar? Ou seja, qual deles é mais difícil de você provocar uma aceleração, mudar a velocidade? Vai ser o adulto, porque ele tem uma massa maior. Então a gente fala que nesse caso a quantidade de movimento do adulto é maior, né? Mas aí foi fácil de você perceber porque ambos tinham a mesma velocidade, né? Mas você pode pensar também quando eles têm a mesma massa. Imagina 2 carros idênticos, só que um está a 10 km por hora e o outro está a 100 km por hora. Qual deles é mais difícil você parar, né? É o que está mais rápido, né? Quando a massa é a mesma, você pensa pela velocidade. Agora, imagina que eles têm diferentes massas e velocidades. Por exemplo, imagina que é um caminhão a 1 metro por segundo e tem uma bicicleta a 200 metros por segundo. Qual das duas é mais difícil de você parar? Né? Ou então, se ficar muito bizarro essa velocidade aí, vamos botar uma velocidade menor. Uma bicicleta a 50 metros por segundo, a 30 metros por segundo. É muito difícil você pensar apenas e falar, né? Então, é uma das utilidades que a gente tem na quantidade de movimento, né? A gente consegue entender melhor dessa forma. Então, olha só, qual é a quantidade de movimento, né, de um objeto de 2 kg se movendo a 3 metros por segundo? Bom, a quantidade de movimento vai ser a massa vezes a velocidade. E vai dar quanto isso aqui? Ó? 6 kg metro por segundo. Observa que a massa não pode ser negativa, né? Isso significa que isso aqui é um produto de um escalar por um vetor, né? Então o resultado ele tem que ter o mesmo sentido e direção da velocidade, tá? Porque a massa não pode ser negativa, não vai inverter o sinal no sentido, né? Então ó, a quantidade de movimento aqui nesse caso, ela tem a mesma direção e mesmo sentido da velocidade, né, desse objeto, ok? E vamos continuar, né? Ó, o teorema do impulso. Tá? O teorema do impulso é uma coisa muito importante, porque ela que vai nos dar a relação direta entre o impulso e a quantidade de movimento. Matematicamente falando, se você pegar, né, a força aqui e botar a força resultante, né, você vai lembrar que é massa vezes aceleração. Se você transformar a aceleração em ΔV sobre ΔT, né, quando ela é constante, você pode fazer isso, você vai manipulando e você vai chegar nessa relação aqui. O impulso é a variação da quantidade de movimento. Esse é o teorema do impulso. Ou seja, o impulso ele provoca uma variação na quantidade de movimento. A quantidade de movimento está ligada ao quê? Massa e velocidade, né? Então você começa a entender a ideia de uma força mudar uma velocidade de um objeto dependendo do tempo, né? Se você empurra uma cadeira por 2 segundos, você vai provocar uma aceleração nela que vai fazer ela variar a velocidade. Só que se você provocar a mesma força por mais tempo, a aceleração vai ser a mesma, mas vai ser por mais tempo. Então a variação na velocidade vai ser bem maior. A ideia é essa. A aplicação é simples também, olha só. Lembrando que variação de alguma coisa é essa coisa final menos a coisa inicial. Então, ó, a variação da quantidade de movimento, com quantidade de movimento final, menos quantidade de movimento inicial. Ou seja, massa final vezes velocidade final, menos massa inicial vezes velocidade inicial. É muito raro uma questão ter massa modificando, tá? Mas de vez em quando isso acontece. Exemplo, se você estiver analisando um foguete, que ele está indo para o espaço, né? A maior parte dele é combustível, tá? Então, a maior parte dele é queimada enquanto ele está subindo, né? Para você ter uma noção, é mais ou menos uma queima aí de um ônibus espacial de 3.000 quilos de combustível por segundo. É uma coisa que gasta muito combustível. Então, a massa varia de forma que você não pode desprezar. Mas, na maioria das vezes, você pode desprezar
a alteração da massa, tá? Então, muitas vezes, a relação que você vai ter depende apenas da velocidade. Vamos lá. Determinada força constante atuou sobre um objeto de 10 kg que se movia a 4 metros por segundo. Então, aqui é uma velocidade que está dando a entender que é inicial, né? Se movia, né? Então, ó, sabendo que a força era de 2 newtons, né? Determine em quanto tempo essa força fez o objeto alterar sua velocidade para 7 metros por segundo no mesmo sentido. Então, ó, essa é a velocidade final. Então, olha só. Uma força atuou no tempo, é um impulso, e fez variar a velocidade, fez variar a quantidade de movimento então, porque está dando a entender que a massa não vai mudar, né? O texto aqui não está dando a entender isso. Então, olha, o módulo do impulso vai ser igual à variação da quantidade de movimento. O impulso é quem? Lembra que impulso é força vezes tempo? Então, a força é 2 vezes tempo ΔT igual a massa final 10 vezes velocidade final 7 menos massa inicial vezes velocidade inicial, que era quanto? 4. Né? Aí vamos terminar aqui, ó. 2ΔT igual 70 menos 40, né? Então, ó, 2ΔT igual a 30, ΔT igual a 30 dividido por 2, né? Então, ΔT vai ser 15. Estou usando tudo no SI, então o tempo é no SI também, 15 segundos, tá? Então isso daqui é uma das relações mais importantes que a gente tem, tá? Para calcular uma velocidade a partir de uma força e num tempo, ok? E agora chega na parte mais importante, que é a ideia da conservação da quantidade de movimento, tá? Todos os princípios de conservação na física são muito relevantes em qualquer situação. Então, dentre deles a gente pode citar a conservação de energia, conservação de carga elétrica, né? E agora a conservação da quantidade de movimento. Ela é uma grandeza física que se conserva dentro de um sistema mecânico isolado. O que é um sistema mecânico isolado? É um sistema que as forças externas, né, elas não vão estar atuando ou, se atuarem, vão ser nulas, elas vão estar se anulando. E quando isso acontece, né, a quantidade de movimento ela vai se conservar, ou seja, a quantidade de movimento final vai ser igual à quantidade de movimento inicial quando for um sistema mecânico isolado. Isso é muito útil, por exemplo, numa situação como esse exemplo 5 aqui. Ó. Determine o valor de V, né, da velocidade de V, né, aqui, quando você tem um canhão parado inicialmente, aí depois ele vai e dispara um projétil de massa M, 10 kg, e esse projétil sai a 100 metros por segundo. Tá? Você sabe quando uma arma é disparada, quando o canhão é disparado, tem aquele coice, né? Por quê? Porque a quantidade de movimento ela tem que se conservar. Tá? Se a velocidade inicial era 0, a quantidade de movimento inicial tinha um módulo igual a 0. Ela tem que se conservar. Então, nessa situação aqui, ó, né, você só vai ter forças internas atuando, né? Quando você bota para queimar lá a pólvora, ela vai fazer uma força interna aqui dentro, né? Ou seja, esse sistema ele tem que manter a quantidade de movimento igual, constante, tá? Só que é uma grandeza vetorial. Ou seja, se estava tudo parado, depois que ele disparou o projétil e ele foi para a direita, esse projétil está indo para a direita, a gente pode falar que tem uma quantidade de movimento nesse projétil para a direita. Só que tem que se conservar. Se era 0 antes, eu tenho que ter alguma coisa aqui agora para fazer essa quantidade de movimento sumir, né? Ou seja, para anular o valor dela. Então tem que ter uma quantidade de movimento para a esquerda. Aonde? No canhão. Então a quantidade de movimento que o projétil tem para a direita é a mesma que o canhão vai ter para a esquerda. Porque como vai ter sinal contrário, né? Sentido contrário, a gente pode pensar dessa forma, elas vão se anular e vai continuar sendo 0. Então olha só, como você tem aqui velocidades, né, numa mesma direção, você pode botar um lado como positivo, um lado como negativo e trabalhar de forma escalar aí, tá? A maioria das questões de conservação de quantidade de movimento, elas são unidimensionais. Bom, então vamos lá. Quantidade de movimento inicial, né? Ela vai ser 0. Então vou botar aqui, ó, quantidade de movimento inicial em módulo vai ser 0. E ela tem que ser igual a final. Quantidade de movimento final no sistema vai ser a massa do canhão, né?
200, vezes a velocidade que o canhão vai ter no final, v. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque esse v vai ser negativo, ok? Bom, e porque a gente escolheu o sinal aqui, né? Mas vamos lá. Além disso, eu vou ter que somar aqui a massa do projétil, 10, vezes a velocidade que ele vai ter, que é 1000. Tudo bem? Bom, aí essa soma tem que dar zero. Então, vamos... Até multipliquei errado, né? 10 vezes 100 vai dar 1000. Eu botei aqui já direto, né? Deixa eu cortar aqui. Aí vamos passar para o outro lado aqui. Esse 10 vezes 100, né? Já sabe que vai dar 1000. Então, menos 1000 igual a 200 V. Posso cortar dois zeros, né? Então, olha só. Menos 10 igual 2V, menos 10 dividido por 2 igual a V, que vai dar menos 5 metros por segundo. Esse menos aqui é porque ele está para a esquerda, né? A gente colocou a regra de sinal aqui antes, então a gente descobriu que se V é negativo, ele está para a esquerda. A ideia é essa. Então, assim, a quantidade de movimento, ela é uma grandeza muito importante, tá? Ela se conserva. Então, assim, sempre que você tiver uma relação de objetos, né, que tem forças internas provocando movimentos, como por exemplo um projétil numa arma, ou uma pessoa andando dentro de uma canoa, você tem que levar em consideração que a quantidade de movimento ela vai se conservar. E ao contrário da conservação de energia, é uma conservação de uma grandeza vetorial, né? Então, assim, tem que tomar cuidado com isso. Às vezes, se é zero, para ela continuar zero, né, não é que nada vai estar acontecendo, é porque você pode ter uma quantidade para o lado direito e outra para o lado esquerdo que se anule, tudo bem? Bom, então é isso daí.